E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto esse segundo volume aqui, como os outros dessa coleção, assim como a edição de 3 volumes também, tudo pelos links na descrição, tá bom? Vocês comprando por lá ajudam o canal, para vocês sair o mesmo preço de que se vocês comprassem pela Amazon normalmente, mas eu ganho uma comissãozinha em cima disso, então eu fico feliz, todo mundo sai ganhando. E bom, gente, primeiramente peço desculpa ter ficado um tempo sem postar, agora a frequência vai dar uma diminuída por alguns problemas pessoais, mas alguma coisa toda semana certamente vai sair, tá bom? E de todo modo a gente está fazendo aquela série dos diálogos platônicos, estamos lá no Resenha Forense agora, resenhando o Protágoras, né? Então já deve ter acabado quando lancei esse vídeo, mas enfim, sintam-se à vontade para ir lá e acompanhar o projeto que a gente está fazendo lá, que vai chegar aqui em algum momento, tá? A gente está lendo todos os diálogos platônicos e, bom, certamente vai ser muito interessante, a gente vai alternar os canais, então fiquem ligados aí. Mas, como eu ia dizendo, hoje então a gente vai seguir com a resenha do Reale, e hoje a gente vai entrar no assunto dos padres apologistas, né, daqueles autores que, nesse começo da era cristã, se dedicaram a fazer uma defesa do cristianismo, se contrapondo à cultura pagã e às vezes aderindo a alguns elementos dela, né, tais como a filosofia, por exemplo. Então, esse é um período que é muito importante para o cristianismo, né, porque já nesse começo ele começa a se blindar contra alguns ataques que vêm de fora, né, contra algumas acusações falsas, algumas doutrinas heréticas e a contaminações, de maneira geral, do paganismo e do judaísmo, né? Então é um momento que é importante para a igreja, né, para os padres da igreja delinearem de uma maneira um pouco mais precisa o que é o cristão. Alguns vídeos atrás a gente falou sobre essa questão da identidade do cristão, né, que ela nesse período ela vai começar a ser construída. Então isso acontece com os padres apostólicos e com os padres apologetas, principalmente, né, que vão, na medida em que precisam se defender do cristianismo, se defender de outras doutrinas, de outras culturas, de outros elementos pagãos da sociedade, precisam, o máximo possível, definir bem o que é o cristianismo, né, o que eles pregam, o que eles estão fazendo ali, sobre o que diz respeito à doutrina cristã, como um cristão deve agir, e assim por diante. Então, acaba sendo um momento muito importante, e nesse século II aqui, hoje a gente vai falar dos apologistas do século II. E esse é um período em que o gênero das apologias, né, que são textos de defesa, se tornam muito comuns, porque os cristãos eles estão sendo acusados de muitas coisas. Então a gente vai ver que nesse processo de defesa, a identidade do cristão vai sendo construída. Então, basicamente o que eu tinha para falar antes, e antes da gente ir para a explicação de cada um dos autores, né, falar um pouco de quem são esses apologistas do segundo século, gostaria de reiterar aqui que cada um desses autores que a gente vai estudar aqui hoje, e o que a gente vai estudar no próximo vídeo, né, que será o Justino, todos eles já foram resenhados, ou estão sendo resenhados, como é o caso do Justino, aqui no meu canal e no canal do Marcelo do Resenha Forense. Naquela coleção verdinha da Patrística da Paulus, nós temos o segundo volume dedicado precisamente aos padres apologistas, enquanto o terceiro volume dedicado exclusivamente ao Justino. E o Justino está sendo resenhado agora no Resenha Forense, toda sexta-feira na Sexta Patrística, e todos esses autores de que a gente vai falar brevemente aqui agora, são de fato autores menores, todos eles já foram resenhados aqui no canal, né? Já lemos todas as obras deles, do começo ao fim, resenhando aqui, falando para vocês, comentando, trazendo os pontos e discutindo a respeito, né? Então, dê uma olhada aí na playlist da Sexta Patrística, mas precisamente o volume 2 e o volume 3, em que a gente aprofunda muito mais esses autores que estão aqui. Porque aqui, de fato, é uma história da filosofia, não pode aprofundar muito, mas a gente está fazendo essa iniciativa paralela, então vocês podem ir lá dar uma olhada. Bom, pessoal, vamos para os apologistas então. Vamos direto ao ponto, vamos falar de quem eles são. O primeiro apologista que o Reale menciona aqui é Marciano Aristides. E ele fala aqui que a primeira apologia do cristianismo que chegou até nós, descoberta somente no século passado, então creio aqui que o século XX,
Pode ser o 19 também, porque eu não sei quando que isso foi escrito, mas acredito que tenha sido escrito no século 20. É da autoria de Marciano Aristides, na época do imperador Antonino Pio, aproximadamente de meados do século II. Então, essa é a primeira das apologias cristãs que a gente vê nesse período. Como eu falei antes, as apologias são textos que buscam precisamente defender. Defender aquele que está escrevendo, ou um determinado grupo, enfim, de alguma acusação, de algo que está sendo feito contra eles que aparentemente é injusto. A gente recorda aqui da apologia de Sócrates, por exemplo, que também será resenhada nesse nosso projeto dos diálogos platônicos, que eu mencionei antes. A apologia de Sócrates é exatamente um discurso de defesa do Sócrates, diante das acusações que lhe estavam fazendo lá na Grécia, lá em Atenas. Então, Sócrates ele ergue ali uma apologia, ele faz um discurso para se defender. É precisamente isso que é uma apologia. Uma apologia é uma defesa. E aqui, nesse momento, como eu falei, o cristianismo está sofrendo vários ataques. Constantemente, várias pessoas estão caluniando os cristãos, denunciando-os por coisas que eles não fizeram e que eles nem pregam que se deve fazer. Então, há diversas acusações injustas nesse período que estão culminando em perseguições contra os cristãos. Então, surge essa necessidade de trabalhar numa defesa. E aí, são esses autores, os autores apologetas, os apologistas do século II, que vão escrever precisamente apologias. A apologia a apologética e a apologia vêm do mesmo lugar. Tudo indicando sempre essa defesa, essa postura de resistência, vamos dizer assim. Bom, então a primeira apologia que a gente tem nesse período é a de Marciano Aristides. E quais são as ideias que estão contidas ali de maneira geral? O Reale vai falar aqui que ele sustenta que só os cristãos possuem a verdadeira filosofia, porque encontraram mais do que todos os outros a verdade acerca de Deus e, em sua pureza de vida, testemunham adequadamente a verdade em que creem. Então, ele é um autor, esse que parece ser o primeiro autor apologista. Ele já, no começo, ele já traça um certo paralelo com a filosofia. Ele parece que já faz uma aproximação, só que de certa forma ainda faz um afastamento. Porque ele vira e fala, olha, os cristãos, eles já superaram a filosofia do mundo. Eles, assim, a filosofia do mundo chega até algumas verdades, parcialmente, acerca de Deus e da realidade das coisas. Mas o cristão, ele, como ele é cristão, ele crê em Deus, que se revelou e passou a doutrina, e tudo mais, o cristão ele já está acima disso. Ele está acima dessas filosofias do mundo. Então, nesse sentido, ele faz um afastamento. Só que, por outro lado, percebam que ele chama aqui também o cristianismo de filosofia. Ou pelo menos ele diz que os cristãos eles já possuem essa sabedoria. Uma sabedoria que é maior, que é suprema. E ele não desenvolve muito. Vocês podem ver com mais detalhes aí nas nossas lives sobre a apologia dele. Mas aqui ainda existe essa ideia de uma forma ainda um pouco germinal. Essa ideia de que o cristianismo é uma filosofia, e que existe uma possibilidade de fazer essa comparação, de colocar o cristianismo como, em certo sentido, também sendo uma filosofia. Mas, de todo modo, ainda é algo que ainda está numa fase ainda de semente, ainda é algo muito pequeno. Quem vai desenvolver isso melhor e mais será o Justino, que será o tema do próximo vídeo. E ele ainda menciona aqui que, em sua pureza de vida, testemunham adequadamente a verdade em que creem. Então, os cristãos, eles não apenas têm o conhecimento da verdade, têm o conhecimento daquilo que é o verdadeiro, de como as coisas de fato são, mas também eles dão testemunho dessa verdade. A conduta deles, a postura deles diante da vida, diante do mundo, confirma essa teoria deles, confirma essa visão acerca de Deus que eles têm. Então, um cristão, nesse momento, ele não é um cara que é incoerente, vamos dizer assim. Ele professa aquelas verdades e ele vive aquelas verdades de uma maneira que chama muito a atenção. E aí a gente lembra aqui, algo que eu reitero aqui no canal diversas vezes, que nessa época a filosofia não era vista exatamente como é vista hoje, como uma disciplina acadêmica, vamos dizer assim, como simplesmente uma atividade puramente intelectual que não necessariamente reflete na vida prática.
Né? Alguém hoje em dia pode ser considerado um bom filósofo se tem uma vida ruim. Né? Existe uma atividade da inteligência que está separada da atividade da pessoa no mundo, por assim dizer. Né? Então, e ainda assim a pessoa é considerada filósofo, hoje em dia. Agora, antigamente, a filosofia e o modo de vida elas estavam intimamente relacionadas. Né? E estando intimamente relacionadas, então, não basta para ser filósofo o cara ter um conhecimento da verdade, das causas e das verdades últimas da Constituição, do real, enfim. Isso não basta. Né? A pessoa ela precisa também, né, para ser filósofa, precisa também incorporar aquelas verdades e ter uma certeza delas. Precisa viver de acordo com essas verdades que ele descobre. Né? Então são coisas aí que não estão separadas. E os cristãos, para além de terem conhecimento da verdade, né, revelada por Cristo e tudo mais, eles também vivem um modo de vida impecável. Eles também têm um modo de vida que está de acordo com essas verdades que eles têm, né, que eles têm a certeza de que têm na medida em que são alcançadas pela fé, né, são reveladas por Deus. Então, uma verdade que é revelada por Deus não é uma verdade questionável. Né? A gente sabe que ela é verdadeira quando ela é revelada por Deus. Então, diante das outras verdades alcançadas pelos homens, a verdade da fé acaba se sobressaindo, né? Porque foi Deus que falou. E para além dessa questão puramente intelectual, o próprio modo de vida dos cristãos acaba sendo mais exemplar do que o dos filósofos normais. A gente vai ver que isso, inclusive, é um tema que é recorrente nas apologias, né? No Aristides, mas também em outros. Essa coisa de você criticar os filósofos gregos pela sua conduta, né? Por diversos aspectos da sua conduta. E, para além da questão de se isso cai no ad hominem ou não, a questão é que o filósofo, nessa época, ele era entendido como um ser humano completo ali, né? Que age, que pensa e que tem as outras dimensões da vida dele. Não é alguém que pensa de uma maneira apartada da vida prática. Então, essas críticas acabam fazendo um pouco de sentido. Os pagãos são imorais, tal filósofo morreu não sei de qual jeito, fazia não sei o que em público. Todas essas críticas acabam, de certa forma, se relacionando com a questão filosófica, porque filosofia aqui está para além de algumas teorias sobre o real. É uma forma de se viver, de se viver essas verdades, não apenas especular a respeito delas com a inteligência. Então, os cristãos, para o Aristides, eles possuem a verdadeira filosofia, no sentido de que possuem o conhecimento da verdade, que é verdadeiramente verdade, que é de fato verdade, mas também porque eles vivem de acordo com essas verdades melhor do que os outros filósofos. O modo de vida deles, a postura deles diante da realidade é muito melhor, vamos dizer assim, do que a dos filósofos pagãos. E aí o Reale ele começa a falar sobre o Justino, que, como ele fala aqui, foi a figura de maior destaque desse período. Dentre os padres apologistas, o Justino, de fato, foi aquele que mais se destacou por sua originalidade, por sua relação com a filosofia, enfim. Mas eu vou deixar para falar dele no próximo vídeo, precisamente porque ele tem esse destaque especial. Todos os outros autores aqui, apesar de muito bons, eles, assim, diante do Justino, eles são muito menores. Então, o Justino será o tema do próximo vídeo, e agora a gente volta com os filósofos, com esses outros autores menores. E o próximo que ele cita aqui é Taciano, Taciano o Sírio, também resenhado aqui no canal. Ele fala assim: outros apologistas do século II que tiveram certa importância foram Taciano Assírio, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia e o autor da carta a Diogneto, um documento bastante significativo. Desses aí a gente vai falar daqui a pouco, mas todos resenhados aqui no canal já. Taciano foi discípulo de Justino. Então, Justino, que é esse apologista que mais se destacou, que é santo inclusive, será tema do próximo vídeo. Mas Taciano aqui, ele foi discípulo de Justino, por quem foi convertido. Em seu discurso aos gregos, ele manifesta acentuada aversão à filosofia e à cultura grega, ao contrário de seu mestre, vangloriando-se polemicamente de ser bárbaro e de ter encontrado a verdade e a salvação em escritos bárbaros, ou seja, nesse caso aqui, na Bíblia. Então ele foi discípulo do Justino, que é um filósofo, mesmo tendo se convertido ao cristianismo, como a gente vai ver no próximo vídeo. Ele segue filósofo,
Então ele permanece sendo afim à filosofia, né, vendo um valor nela, concedendo um valor positivo a ela. Mas, ao contrário do Justino, o Tassiano, ele rejeita a filosofia, né? Ele tem uma aversão à filosofia, como a boa parte das coisas que vem dos gregos, né? O escrito deles, o escrito dele, que está chamado aqui de Discurso aos Gregos, na versão da Paulus Verdin ali, está o nome como sendo contra os gregos, né? Discurso contra os gregos. Então é um discurso que é realmente contra diversos aspectos de toda a cultura grega. E aí ele cita o teatro, a música, a poesia. O cara realmente é muito combativo. Diferente do Justino, né? O Justino ele tem essa postura mais conciliadora. O que o difere de muitos dos autores daqui. Mas o Tassiano, como eu falei, então ele tem essa total aversão. Ele, por mais que seja discípulo do Justino, ele se afasta, né? Ele, de certa forma, discorda do Justino nesse ponto. E ele vangloria-se, né, polemicamente, de ser bárbaro, né? Ou seja, bárbaros que não são gregos, né? Não são ali daquela cultura helênica, romana, enfim. Ele é bárbaro, né? Ele segue um texto, né, a Sagrada Escritura, que é um texto bárbaro, um texto judaico, vindo de fora, né? E ele se orgulha disso. Ele se orgulha de não ser grego e de não coadunar com essas doutrinas, né? Então, vocês veem que a postura dele é realmente muito... uma postura de uma rejeição muito acentuada. E ele fala aqui, né, que ele destaca que todas as coisas criadas, incluindo a alma, não são eternas, né? Então, todas as coisas que são criadas por Deus, elas podem perecer. Elas não têm uma existência necessária. Elas não necessariamente vão continuar, né, simplesmente continuar ao longo do tempo. As coisas que são criadas, elas vão morrer, né? Apenas aquilo que é eterno, né, que sempre foi, também sempre será, né? No caso, Deus. E aí, evidentemente, que como a alma foi criada no momento de nossa concepção, ele acaba falando indiretamente, né, aliás, necessariamente acaba falando que a alma, ela é mortal. O que é meio esquisito, a visão cristã hoje, mas ele salienta isso, né? A alma, então, ela é mortal. A alma não é imortal por sua natureza. Ela é ressuscitada por Deus juntamente com o corpo, né? Então, por mais que a alma ela não seja imortal, ela acaba tendo uma vida para além do que a própria natureza dela pede, né? Além do que a própria natureza dela exige, porque Deus escolhe ressuscitar a alma. Então, quando chega o dia do juízo final e nós somos ressuscitados, né, no nosso corpo glorioso, enfim, toda aquela coisa que a gente já conhece, né, que quem é cristão já conhece um pouco melhor, e que eu já abordei no vídeo As Ideias do Cristianismo, episódio 82, eu acho, aqui da História da Filosofia. Então, apesar disso, apesar então da alma ser por natureza mortal, nesse momento final, né, da ressurreição, Deus ressuscita a alma, revive a alma junto ao corpo, né? E por isso que é possível, né, haver o juízo final, a condenação, a recompensa do justo, a condenação daquele que age de maneira que não é de acordo, né, com o que Jesus Cristo ensinou, né? Então é necessário que haja um momento depois da morte. Só que como isso acontece se a alma não é mortal? Aí que tá, né? A alma, ela se torna imortal. Deus pode tornar a alma imortal. E aí, e ele fala aqui, ó, e como que isso acontece, né? Ele fala aqui que existe uma retomada da tripartição que está presente tanto em Paulo, o apóstolo, como em Filon de Alexandria, que a gente resenhou no penúltimo vídeo. Creio eu que no penúltimo vídeo. Que é a tripartição do homem em corpo, alma e espírito. Então o homem, ele não é apenas corpo e alma, né? Ele não está mais situado, né? Ele não é mais explicado por esse dualismo platônico, vamos dizer assim, né? Essa noção que está muito clara no Fédon, por exemplo, né? Que existe o corpo, existe a alma, e que são duas dimensões do ser humano, né? O homem tem corpo e tem alma. No caso, o homem de fato tem corpo, o homem de fato tem alma, mas o homem tem o espírito, né? Que está acima dessas duas dimensões. E ele fala aqui que aquilo que em nós é imagem e semelhança de Deus,
é o Espírito. Né? Nas Escrituras fala, né, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas isso não se dá segundo a alma ou segundo o corpo. Né? Os platônicos diriam que nós nos assemelhamos às realidades suprassensíveis, né, acima da matéria, mediante a alma. Mas aqui existe essa transcendência dessa noção. Na verdade é o Espírito. É esse que nos une a Deus. É o Espírito que é bem superior à alma. E é o Espírito, e apenas ele, que torna o homem, que por natureza é mortal, imortal. Então é o Espírito de Deus, né, que vem de Deus, quando é infundido no homem, que o homem passa a ser imortal. Mas não pela alma, mas pelo Espírito. Né, por uma ação que vem de Deus. O homem, por sua natureza, é corpo e alma, mas ele tem esse elemento do Espírito, que é algo que é dado por Deus. E assim ele se torna imortal. Não é algo da própria natureza humana. É algo a mais que Deus colocou ali, digamos assim. Bom, além de Taciano Sírio e de Aristides, o Real ainda fala aqui de Atenágoras de Atenas, que é autor de uma súplica pelos cristãos, com também uma apologia, composta na segunda metade do século II, na qual refuta as acusações dirigidas contra os cristãos, particularmente a de ateísmo, e ele já entrou no outro assunto. Mas então ele procura ir contra principalmente a tese de que os cristãos são ateus, né? Essa era uma discussão que surgia na época, né? E que, de certa forma, dá pra gente entender, né? Porque havia os deuses gregos, né? Todos aqueles deuses da cultura grega, /romana, enfim, que dominava aquela região na época, né? Região do Império Romano. E os cristãos eles rejeitam todas essas divindades. Eles não prestam o culto que os romanos prestavam a esses deuses. Eles não seguiam esse aspecto da cultura romana. Então, bom, quem não acredita nos deuses é ateu, né? Ele nega Deus, né? Ateu, né? Nega Deus, né? Um prefixo de negação aí. Então, eles negam, de fato, os deuses pagãos. Mas isso não quer dizer que eles não acreditem em Deus. Essa é uma acusação na qual Atenágoras vai se reter bastante. Porque ele não simplesmente vai virar e dizer o óbvio, né, que nós não acreditamos nesses deuses, mas acreditamos em outro. Não é apenas isso que ele vai dizer. Ele vai, a partir disso, ele vai dizer que nós acreditamos no verdadeiro Deus. Enquanto isso que vocês estão chamando de deuses aí, não são deuses, na verdade. Vocês estão chamando aí a água, o fogo de deuses, só que o fogo pode ser extinto. Né? A água ela pode evaporar, pode mudar de estado. Né? E que Deus é esse que muda? Né? O nosso Deus permanece. Os deuses de vocês estão sempre mudando. Né? Então, e aí surgem várias críticas desse tipo. Né? Como é que o seu Deus é a terra ou é feito de terra? Né? Uma estátua, um ídolo. Como é que seu Deus é terra se eu piso na terra o tempo todo? Né? Se a terra... enfim, se eu posso manusear a terra, né? Existem várias objeções nesse sentido, mostrando que isso que os pagãos consideram deuses, na verdade são só elementos da natureza. E que esses elementos da natureza, por sua vez, foram criados por Deus. Né? Então todos esses elementos, todos esses aspectos menores da natureza, que os pagãos elevam à condição de deuses, isso com os animais também, até com homens, todos esses aspectos menores da natureza, na verdade, são, digamos assim, um subconjunto da criação de Deus. Né? A criação é a totalidade das coisas que existem. Né? Deus criou todas elas, e o que os pagãos fazem é pegar alguns desses aspectos e divinizar. Né? O que certamente não está certo. Né? São só partes da realidade e que nascem, perecem, se dissolvem, mudam. Né? E como é que a gente pode chamar isso Deus? Né? Como é que a gente pode chamar de Deus essas coisas? Né? Não faz muito sentido. Existe uma noção de Deus que é superior, né? Que é a noção de Deus que o cristianismo traz. É o Deus que está acima de todas essas realidades que vocês estão honrando, estão prestando louvor. E aí boa parte da apologia do Atenágoras será dirigida a esse tipo de assunto. Além disso, vários outros autores também falaram disso. Tá? Esse é outro tema que é bem recorrente. Inclusive os temas, de maneira geral, eles são bem recorrentes nesses autores.
Porque o cristianismo ainda, né, enfim, muitas acusações vindo de vários lados, em lugares diferentes. Então é necessário se defender de várias maneiras. Então vários autores repetem muitos argumentos, muitos temas também, né? Não era fácil que um apologista escrevesse uma apologia para o imperador e todos os outros cristãos recebessem também, né? Não é como se fosse um e-mail que você encaminha para uma pessoa e depois pode encaminhar para várias outras, né? Não, não é assim. Então, vários assuntos desses são levantados em várias áreas do Império Romano e cada apologista desses é de um lugar diferente, né, combatendo um problema diferente ou numa época um pouco diferente, enfim. Então, por mais que haja uma repetição frequente de temas, isso, de certa forma, é justificado pelo que eu falei e também cada um dá um enfoque um pouco maior, né, como o Reale está falando aqui. Na patrística, quando a gente está resenhando, a gente às vezes fica um pouco perdido na multiplicidade, né? A gente lê muito todas as obras do início ao fim, resenha e comenta com vocês, e a gente perde um pouco essa coisa, né? De, opa, esse autor aqui focou mais nisso, enquanto aquele outro focou aquele outro, né? Mas isso de fato acontece. Então o Atenágoras, ele parece que foca nessa questão do ateísmo, né? Do que a religião cristã é, né? De qual é o Deus dos cristãos e por que ele é mais digno de ser chamado Deus do que os deuses pagãos. E com isso ele acaba fornecendo a primeira prova racional em favor da unicidade de Deus e procura esclarecer o conceito de trindade. Ele oferece então uma primeira prova racional de que Deus é um. Primeira prova racional de que só há apenas um Deus e que é contraditório que haja outros deuses. Esse argumento em si não é mencionado aqui pelo Reale, mas tem um vídeo aqui no canal e eu deixo o link aí na descrição, ou eu posso colocar aqui passando mesmo. É um vídeo acho que de 5, 6 minutinhos de eu explicando esse argumento. Né? É um corte da Sexta Patrística que eu fiz, né? Em que eu falo desse argumento e explico como ele funciona. Né? Um trecho da live que eu retirei e postei separado. Vocês podem pesquisar aí no canal. Né? É possível haver mais de um Deus? Né? Mas também eu vou ver, talvez eu deixe aí passando na tela quando acabar de falar. Mas enfim, eu posso deixar aí, mas podem ir atrás também, deem like, deem visualização ali no outro vídeo, que é legal também. Fala aí da demonstração racional do monoteísmo, que tu gostou. É que na verdade o par é teu, né? Pode ir adiante. Ah, é? É. Ah, beleza. Bom, então... Beleza, calma aí. Tá. Então, entrando na questão então do monoteísmo, como eu tinha falado no começo, né, eu achei um pouquinho confusa a explicação dele. Né, eu li algumas vezes até ter mais ou menos certeza de que eu entendi, e eu acho que eu entendi. Eu queria até confirmar com você aí para ver o que você entendeu. Tá. Mas ele fala o seguinte, olha, vamos aqui mostrar por que não pode ter dois deuses. Basicamente essa é a ideia dele. Dá para entender bem, a primeira metade ali. A ideia dele não é nem mostrar que existe Deus, é mostrar que não dá para ter dois. Né? Se for para ter se for para ter algum, é para ter um. É contraditório. É basicamente isso que ele vai falar. Ele começa, né? Se desde o princípio tivesse havido dois ou mais deuses, certamente os dois teriam tido que estar em um só e mesmo lugar, ou cada um à parte em seu lugar. Então ele abre duas possibilidades. Ou eles estariam no mesmo lugar, ou eles estariam em lugares distintos. Ora, é impossível que estivessem em um só lugar, porque sendo deuses não seriam iguais, mas como criados seriam desiguais. Aí, bom, como a gente pode falar, como a gente está falando em dois deuses, é óbvio que eles estariam em lugares diferentes, né? Se eles estivessem no mesmo lugar, seriam a mesma coisa, a gente poderia dizer. Então, como a gente está falando em deuses, aí a gente é obrigado a entender que, bom, são diferentes e, portanto, estão em lugares diferentes. Mas como é que a gente situa, então, esse negócio, né? Em que lugar um está, em que lugar o outro está. Ele fala o seguinte aqui, Deus é impassível, indivisível, incriado e tudo mais. Né? Não é composto de parte. Ele fala o seguinte, contudo, se cada um deles ocupa seu próprio lugar, sendo aquele que criou o mundo mais alto que todas as coisas, estando acima do que ele fez e ordenou, onde estará o outro ou os outros, né? Supondo aí um politeísmo para além de dois deuses. Né? Então, se por Deus a gente entende que é aquele que está acima de todas as coisas, né? Onde é que vai estar o outro, tá ligado? Porque se ele está no mesmo lugar, ele
é o mesmo, né? Tipo, então não tem dois deuses. Se ele está no mesmo lugar, não tem dois deuses. Se eu tenho esse livro e tem outro livro, mas onde é que está esse livro? Está no mesmo lugar desse? Então é o mesmo livro, né? Não tem dois livros, é um livro só. Mesma coisa, Deus, né? Então Deus está num lugar, e se a gente concebe outro Deus, ele não pode estar no mesmo lugar, né? Como eu falei antes. E se Deus, por definição, está acima de todas as coisas, a gente evidentemente tem um problema, né? Porque se tem outro Deus, onde é que ele vai estar? Se ele estiver acima de todas as coisas, ele vai estar acima desse primeiro Deus. E esse primeiro Deus já não vai ser Deus, porque ele não vai estar acima de todas as coisas. Justamente porque ele deixa de ser um motor imóvel. Perde a lógica, né? Porque ele deixa Como é de que ele... estar acima de todas as coisas, para colocar nos termos dele aqui, né? Dá para traçar relações aí com motor imóvel e tal. Mas para ficar nos termos dele, bom, se Deus tem de estar acima de todas as coisas, não dá pra gente conceber outra coisa acima da coisa que está acima de todas as coisas, né? É uma questão porque lógica. Se ela tá... exato. Se tem algo acima do que está acima de todas as coisas, não tem... Bom, então essa coisa que está acima de todas as coisas não está acima de todas as coisas. A coisa que está de fato acima de todas as outras é a que está acima disso que a gente antes considerava Deus, né? Então, essa coisa que está mais acima é Deus. Se os lugares coincidem, né, a gente tem aí que são a mesma coisa, né? Não tem mais de um Deus. E se está abaixo da coisa que está acima de todas as outras, então já não está acima de todas as coisas, então não é Deus. É basicamente isso. E aí, essa fala dele aqui é num sentido de lugar, num sentido meio espacial. E eu acho que foi isso que me incomodou um pouquinho. Mas dá pra gente entender isso ontologicamente, né? Tipo, aquela coisa que tem mais perfeições do que todas as outras, né? Aquela coisa que está acima no sentido ontológico, né? Dá pra gente... se são dois, como também. É que é ato puro, né? Né? E ainda mais quando a gente concebe Deus como absoluto, né? Porque... Imperfectibilíssimo. Pois é. Se a gente tem duas coisas que são absolutas, é porque tem uma coisa que difere uma da outra. Por isso que a gente pode falar em duas coisas. Sim. Então, logo, uma tem algo que a outra não tem. Então, alguma delas não é absoluta. Não tem todas as características. Então, acho que até o Mário Ferreira dos Santos fala disso, não lembro agora. Lá no Filosofia e Cosmovisão. Provavelmente. Realmente não lembro. Mas, enfim. Comentou alguma coisa entendi aí. Isso. Não, perfeito. Acho que você explicou muito bem. Difícil explicar sem cair numa confusão, né? Porque é repetitivo o raciocínio, mas deu pra entender. Perfeito. Ele menciona umas coisas no meio do raciocínio, tipo, sei lá, Deus não é composto de partes. Eu não entendi por que isso implica alguma coisa no raciocínio. Tipo, realmente, Deus não é composto de partes, mas, sei lá, eu achei esse raciocínio dele meio confuso, tipo, como tá escrito aqui. Eu não vou ler tudo porque, sei lá, eu já resumi aqui, mas, sei lá, enfim. Tá. Podemos avançar? Item 9? À vontade. Bom, então há essa questão da prova racional em favor de que Deus é apenas um, não pode ser 2, 3, 4, 5, 6, etc. E também ele procura esclarecer o conceito da trindade, que já é um tema que já está começando a aparecer agora. Ele faz isso da seguinte maneira. O Filho de Deus, que é mente, nous, é o primeiro rebento do Pai. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele vem do Pai. Ele é aquela primeira coisa que vem do Pai. Não que ele seja criado, porque desde o princípio Deus tinha em si o Logos, sendo eternamente conjugado ao Logos. Né? Jesus Cristo, Logos, Filho de Deus, sempre remetem à mesma coisa. Mas aqui percebam que ele salienta que por mais que Deus, né, que o Filho de Deus venha de Deus, né, que o Logos venha de Deus, ele não é criado. Pois a própria Escritura, né, naquele prólogo do Evangelho de São João que a gente leu no vídeo das ideias do cristianismo, ou foi no vídeo seguinte, enfim, o apóstolo São João ele fala, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né, e tudo foi criado por meio do Logos, ele estava junto no momento da criação e tudo mais. Então, desde o princípio, Deus tinha em si o Logos, sendo eternamente conjugado ao Logos. Então, por mais que o Logos seja derivado do Pai em algum sentido, ele ainda assim ele não é criado. No momento da criação ele já existia. Desde o princípio ele já existia. Ele, digamos assim, é coeterno a Deus. Desde sempre
ele estava junto a Deus. Então é necessário fazer essa distinção, né? Por mais que ele venha de Deus, ele não é criado. O Filho, o Logos, procede do Pai a fim de ser ideia e atividade produtora de todas as coisas. O Espírito Santo flui de Deus e nele, de novo, entra como um raio de sol. Então ele fala aqui que o Filho, o Logos, Jesus Cristo, procede do Pai a fim de ser ideia e atividade produtora. Então, a gente já viu isso aqui outras vezes, né? O Filho, né, que vem diretamente do Pai, sempre é associado à ideia de pensamento. Né? Ele até coloca aqui no começo, nous, mente. Então é a mente de Deus, é o pensamento de Deus. Né? Então ainda tem essa relação íntima com ele. Ele vem dele enquanto pensamento dele, ideia dele, vamos dizer assim, mas ele não é criado, né? Não é uma atividade produtora, digamos assim, externa. Vamos colocar nesses termos. Né? E atividade produtora. Então é a partir do pensamento que as coisas vão se concretizar. As coisas, para serem feitas, elas passam antes pelo pensamento. E aí do pensamento a gente põe em prática as coisas, né? A gente as cria efetivamente. E aqui o Logos, ele é um pensamento que antecede a criação, né? E que cria também, junto ao Pai. Então o Pai e o Filho, né? O Pai e o Logos, eles criam juntos, né? Num ato só, o mundo. E o Espírito Santo flui de Deus, e nele, de novo, entra como um raio de sol. Né? Então, o Espírito Santo também flui de Deus. Né? Ele não dá aqui muitos detalhes. Então, basicamente é isso que ele fala sobre a Trindade. Né? Se você pegar no texto, vai ter um pouco mais de coisa escrita. Né? Vocês podem voltar aqui à live que a gente fez, né, sobre a apologia de Atenágoras, da súplica pelos cristãos. Enfim, volume 2 da Patrística. Mas não foi só essa obra, né, essa súplica pelos cristãos, que Atenágoras escreveu. Ele também escreveu uma outra obra que é muito interessante e que isso marca outro ponto em que ele se aprofundou muito mais do que os outros autores, que é a obra sobre a ressurreição dos mortos, também aqui no canal, em que ele fornece uma série de provas em favor da ressurreição. E aí a gente lembra aqui que para os gregos era muito absurda essa ideia de a alma voltar para o corpo, né, dessa união se refazer, né? Isso soa muito absurdo. Né? Então, como que isso pode ser conciliado? Né? Principalmente diante de um cenário em que existe um grupo, né, os cristãos, que estão dizendo que Deus se fez carne, né, quando o suprassensível é tido sempre como superior, né, ao sensível. Então, mas como é que Deus, que é suprassensível, ele se faz carne? Né? Qual o sentido disso? Deus estaria meio que se rebaixando, né? E nós também, né, voltando ao corpo, isso a princípio seria ruim. Né? Por que isso deve acontecer? E o Atenágoras, ele dá uma série de provas sobre a ressurreição dos mortos, que são muito, muito, muito interessantes. Assim. Realmente é uma das melhores obras do segundo volume da Patrística, esse sobre a ressurreição dos mortos. É bem legal mesmo. Bom, e ele fala aqui que a base de sua antropologia ressente-se, porém, do platonismo. O homem é corpo e alma. O primeiro é mortal, a segunda é criada. O corpo é mortal, a alma é criada como o corpo, mas não é mortal. Então o Atenágoras, ele é diferente do Tassiano e de alguns outros autores, inclusive o Justino, tema do próximo vídeo, ele vai colocar a alma como sendo realmente imortal. Ele acaba bebendo do platonismo. E como ele fala aqui, ressente-se do platonismo. Né? Então ele tem uma base platônica. Né? Ele considera o homem como corpo e alma, e sendo a alma imortal. Porém sendo criada. Né? Então ele insiste nesse ponto. Né? A alma é criada, mas ela é imortal. Uma vez criada, ela não perece depois. Quando o corpo ressuscita, conjuga-se novamente com a alma, que permanecera quase em um estado de torpor, e reconstitui-se assim aquela unidade na qual consiste o verdadeiro homem, o homem integral. Então, ele vê que o homem, por mais que o corpo se desfaça e a alma sobreviva, o homem em si, né, a natureza humana, é corpo e alma. Né, o homem verdadeiramente falando, o homem propriamente dito, é corpo e alma. Numa coisa só. E sendo corpo e alma, faz sentido que ele retorne depois a ser corpo e alma, depois da morte. Né?
ele de certa forma retorne àquilo que é próprio da sua natureza, que é ser corpo e alma, né? E aí ele fala aqui que tal doutrina da ressurreição dos mortos repousa substancialmente sobre 3 princípios. Sobre o fato de que o homem é criado para a eternidade, sobre o fato de que o homem é estruturalmente composto de alma e corpo, e esta unidade não pode se perder nem mesmo com a morte, e sobre o fato de que o corpo é moralmente corresponsável pela virtude e pelo vício da alma, e, portanto, deve codividir o castigo ou a recompensa. Isso é muito, muito, muito interessante. Bom, vamos lá. O homem é criado para a eternidade. Então, o homem ele precisa ter uma dimensão nele que é eterna, né? Que é imortal, que vai perdurar, que não vai morrer com o corpo e simplesmente sumir. O homem é criado para a eternidade. Então, deve haver algo nele que é imortal. E aí no ponto 2 ele fala, né, que é estruturalmente composto de alma e corpo, e esta unidade não pode se perder nem mesmo com a morte. Então é aquilo que eu falei. O homem sendo essencialmente corpo e alma, não dá para ele perder isso. Mesmo que ele morra e que isso seja momentaneamente separado, faz sentido que no final de tudo, essas duas naturezas, vamos dizer assim, né, esses dois elementos da constituição humana, se reúnam novamente. E que estejam ali concatenados, né, formando novamente, como ele diz, o homem integral, né, o homem completo. O homem como Deus fez. Porque Deus fez o homem corpo e alma. Ele não fez o homem como uma alma que acabou adquirindo um corpo por algum motivo desse gênero, né? Como os gnósticos sustentavam, né? Algo análogo ao que os gnósticos sustentariam. Mas não. Deus fez o homem como sendo efetivamente corpo e efetivamente alma. Essas duas realidades unidas, numa única natureza humana. Então não faz sentido que o homem, no final de tudo, ele acabe separado. Se o homem é feito para a eternidade, então na eternidade ele deve prevalecer como sendo corpo e alma. Por isso que é necessário, né, pela sua própria essência. Então por isso que é necessário, no final, quando tudo tiver acabado, quando tudo estiver consumado, que o homem volte a ter esses dois aspectos da sua natureza unidos, formando o homem completo. O homem não ia passar a eternidade da maneira contrária ao que Deus o criou, né? É separado do corpo. Não, Deus criou o homem corpo e alma. Então assim que ele vai permanecer. Por mais que exista essa cisão momentânea entre essas duas realidades, elas se reúnem depois, formando essa natureza humana, né? Voltando ao homem como Deus o criou, né? O homem como ele é bom, como ele foi feito para ser. E depois, né, o terceiro ponto, o corpo é moralmente corresponsável pela virtude e pelo vício da alma, e, portanto, deve codividir o castigo ou a recompensa. Esse trecho desse texto é muito legal. Essa parte desse texto é muito interessante. Recomendo demais vocês assistirem essas lives. Mas a gente comenta com muito mais detalhe, lê a passagem e tal. Mas então, o corpo é moralmente corresponsável pela virtude e pelo vício da alma. Então, quando a gente peca, não é só a alma que peca. A alma peca com o corpo. Se a gente faz algo errado, não é só o nosso corpo que faz algo errado, nem só a nossa alma. Porque a gente, com a alma, a gente escolheu fazer aquilo errado. Só que a gente fez com o corpo. Com a alma guiando o corpo. Então, essa ação, né, engloba igualmente esses dois aspectos do ser humano. Então, o que peca não é só a alma, nem só o corpo. Porque alguém poderia pensar, eu escolhi fazer aquilo. Quem escolheu foi a alma e não o corpo. Então só a alma é culpada, né? Só a alma que pecou. Ou alguém poderia dizer, eu me senti atraído por alguma tentação por culpa do corpo. A minha alma não queria fazer isso. Meu corpo que me levou até lá. Então é só culpa do corpo. Mas não. Exatamente por isso. São essas duas realidades que acabam conjuntamente operando tanto para o vício quanto para a virtude. Se a gente erra com o corpo e com a alma. E se a gente acerta também, é com o corpo e com a alma. Se a gente resiste a alguma tentação, a algum desejo indevido que estava ali tentando a gente, é porque a alma conseguiu impor sua resistência sobre o corpo e o corpo, por sua vez, não foi lá e fez o que não deveria ter feito. Então,
em todas as ações humanas, sejam elas virtuosas ou viciosas, existe essa dupla colaboração, né? Essa cooperação mesmo. Portanto, existe uma corresponsabilidade, que é o que ele colocou aqui, né? Se fizeram a besteira junto, vão ser punidos junto. Se fizeram a coisa boa juntos, vão ser recompensados juntos. Então, não faria sentido, nessa vida, a gente fazer coisas certas, erradas, e no final só o corpo ou só a alma forem punidos ou gratificados, né? Ou engrandecidos pelas coisas que a gente fez. Porque em todas as ações é o corpo e a alma que agem conjuntamente. Ou seja, é óbvio que então a gente deve ser recompensado tanto pelo corpo, tanto quanto na alma, né? Ou sendo castigados segundo o corpo e segundo a alma. Então, percebam que isso também parece derivar desse segundo ponto, que fala de que a natureza humana é corpo e alma juntos, né? Não é o corpo que peca, não é a alma que peca, é o homem que peca. É o homem que é a conjugação de corpo e alma, que são essas duas realidades intimamente associadas. É o homem que vai lá e peca, não é a alma nem o corpo. Portanto, é o homem verdadeiramente humano, né, corpo e alma fundidos, que deve receber a recompensa ou receber o castigo. Então a gente vê que esses pontos que ele mencionou agora estão todos muito bem articulados, né? Um parece que implica no outro, e de fato, parece ser necessário, né, pela argumentação que o Atenágoras dá, que o corpo e a alma sejam ressuscitados para que se possa falar numa justiça depois da morte. Bom, gente, esse foi o Atenágoras de Atenas, e agora a gente fala sobre Teófilo de Antioquia. Teófilo de Antioquia é autor de 3 livros a Autólico, elaborados na segunda metade do século II. No primeiro livro, fala-se da essência de Deus. No segundo, realiza-se um confronto entre o relato bíblico e a mitologia pagã. E o terceiro livro, que tem aspecto prevalentemente apologético, defende a moral e os costumes cristãos. Então são temas que também tem vários outros autores, mas que ele está ressaltando aqui no Autólico, no Teófilo de Antioquia, perdão. Então fala da essência de Deus, o que é Deus, né, se Deus pode ser nomeado ou não, né, isso é algo que aparece várias vezes, né, a natureza de Deus, se a gente pode conhecer Deus, e, enfim, esse tipo de coisa. Confronto entre o relato bíblico e a mitologia pagã, né, então tem isso, né, contraposição entre os textos sagrados, atestando talvez isso é bem comum, né, uma veracidade através da antiguidade dos escritos, e aí falando que um se inspirou no outro, e que o outro se inspirou no um, né, e que um conseguiu prever as profecias, o outro não fez nada e relata coisas ruins, enquanto o outro relata coisas boas. Esse confronto, né, essa crítica literária, essa confrontação textual, é algo que acontece muito nas apologias. É comum a vários autores, mas ele coloca aqui o Teófilo como sendo alguém que deu mais destaque a isso. E então, o primeiro livro autólico, o segundo livro autólico, e no terceiro livro autólico tem um aspecto mais apologético mesmo, né? E aí ele defende a moral e os costumes cristãos, né? Então, como eu falei antes, é um momento em que é necessário afirmar o que são os valores cristãos, né? O que eles defendem em matéria de costumes e de doutrina. Então, eles precisam se defender de algumas acusações. Nessa época havia algumas acusações bem erradas até, né? Falando que os cristãos pregavam o canibalismo, o assassinato, esse tipo de coisa, assim, bem estranho. Acho que até falam de pedofilia, enfim, desse tipo de coisa, né? São Policarpo de Esmirna chega a falar de coisas estranhas, né? Enfim, os cristãos eram acusados de tudo. E então era necessário, como eu já disse outras vezes, estabelecer bem, olha, o cristianismo prega isso e não aquilo. Se alguém é cristão e faz aquilo que o cristianismo não defende, não é verdadeiro cristão. Deve ser julgado, que se faça tudo o que se deve fazer com ele, mas ele não é um cristão. Ele não pode ser tido como alguém que segue a doutrina de Cristo, né, os ensinamentos de Cristo. Então, já nesse começo, é necessário fazer essas distinções, né? Deixar bem claro o que é o que não é, e indicar que, olha, se alguém fizer isso não é culpa do cristianismo, né? Foi o cara que decidiu fazer na medida em que estava se afastando do cristianismo. Enfim, existe esse tipo de defesa. Então essa questão dos costumes
e da moral, né, o que se deve e o que não se deve fazer, é um tema que nessa época aparece bastante, assim, é realmente muito frequente. É belíssima a resposta ao desafio que lhe fora lançado por Autólico. Né? Os 3 livros dele são escritos a Autólico, né? Que seria um amigo dele, algo do tipo. No sentido de que lhe mostrasse o seu Deus, o Deus cristão. Ah, tá. É o seguinte, né? O Autólico fala, me mostra teu Deus cristão aí. Quero ver teu Deus cristão, o que ele é. E aí Teófilo responde o seguinte, mostra-me o teu homem e eu te mostrarei o meu Deus. E Reale explica. O que significa, dize-me que homem és e te direi se e que Deus podes ver. Então, dize-me quem és e eu te direi qual Deus você pode ver. Se é que você pode ver Deus. E aí o Reale segue aqui, citando o Teófilo. O homem deve ter uma alma pura, como um límpido espelho. Se a ferrugem corrompe o espelho, não é mais possível ver nele refletida a fisionomia humana. Analogamente, se há uma culpa no homem, não lhe é possível ver Deus. Então, o homem ele é tipo um espelho. A princípio ele é um espelho. Só que na vida a gente vai adquirindo manchas, ferrugens, né, degradações, né, a gente vai pecando, a gente começa, enfim, viver uma vida ímpia, devassa e tal. E isso vai ofuscando a forma com que a gente consegue refletir Deus e, portanto, contemplá-lo. Então, o que ele está falando é exatamente isso. Mostra-me o teu homem e eu te mostrarei o meu Deus. Então, olha, você está querendo ver Deus, você está querendo saber como é Deus, está querendo vê-lo diretamente e quer que ele se revele para você, que você o perceba, mas você simplesmente não está dando abertura para isso. Você precisa viver uma vida santa primeiro, uma vida correta, você precisa limpar as suas ferrugens para que o espelho da sua inteligência consiga refletir Deus. Então, existe primeiro uma condição que o ser humano deve alcançar para conseguir enxergar Deus. Um homem que vive em pecado, ele não tem como ver Deus. Ele está cego por todas aquelas coisas que ele consome, né? Por todos os vícios que ele tem, todos os apegos a esse mundo que ele tem. E aí, como é que um cara desse vai ver Deus? É esse o questionamento que o Teófilo está lançando aqui. Então, mostra-me o teu homem e eu te mostrarei o meu Deus. Dize-me que homem és e te direi se e que Deus podes ver. Bom, e ele ainda comenta um negócio sobre a Trindade. Ele fala que o Teófilo retoma e aprofunda a explicação da Trindade em termos de logos imanente ou interno a Deus e logos proferido ou pronunciado, prosseguindo no caminho traçado por Justino. Como eu falei, Justino vai ficar para um próximo vídeo, para a gente ter um comparativo. Ele é realmente um autor com mais peso. Mas então, ele faz essa distinção, o logos imanente ou interno a Deus e o logos proferido ou pronunciado. Então, existe um aspecto do logos que é interno a Deus e um aspecto que transborda de Deus, que vai para fora, que cria as coisas. E aí eu lembro do que eu falei agora há pouco, em relação à questão do logos no Evangelho de São João, ali naquele prólogo, que ele menciona o fato de que o logos estava com Deus desde o princípio. Então o logos e Deus estão assim. O logos era Deus. Então eles existem numa unidade, mas as coisas são feitas por meio do logos. O logos que fez o mundo e que perpassou o mundo e que tem essa ação externa. O logos, por mais que ele esteja junto a Deus, ele tem esse vetor que aponta para fora de Deus. Ele também tem um movimento que vai no sentido de uma criação de algo que não é Deus. Até porque Deus não poderia ser criado. Mas enfim. Então existe esse duplo aspecto. No Evangelho isso parece fazer muito sentido. Existe o logo imanente interno a Deus. O logos, ele coloca aqui, logos endiáthetos, o logos que está com Deus, o logos que é Deus, e o logos proferido, o pronunciado, o logos prophóricos, que é o logos que sai. E aqui ele parece não estar fazendo uma distinção entre um e outro. É o mesmo, mas numa dupla atividade. Numa atividade de permanência com Deus e numa atividade de criação,
né, para algo além de Deus, né, fora de Deus, que não é interno a Deus. E isso, inclusive, dá para a gente traçar um paralelo com a própria noção de logos, que tem um duplo sentido por si mesma. Né? A questão de que o logos pode ser tanto razão, pensamento, algo desse tipo, quanto palavra. Né? Quanto palavra, enunciado, sentença, esse tipo de coisa. Então ele tem essa dupla natureza. Né? Por que estão intimamente relacionados? Né? Quando a gente fala algo, né, estou falando aqui sobre diversos conceitos, é porque esse conceito ele está na minha cabeça antes. O logos que eu profiro, né, que eu coloco para fora, que eu vou professar, ele tem uma correspondência com o logos que está aqui, que é a minha razão. Então, essas duas faculdades, né, de pensar e de falar, elas são como que inseparáveis, assim, elas estão juntas. Uma coisa vem da outra. O logos que vai para fora, ele parte do logos que vem de dentro. Né? O logos da palavra tem muito a ver com o logos da razão. E quando ele coloca aqui nessa dupla atividade do logos, né, um logos que permanece em Deus e um logos que sai de Deus, a gente consegue entender melhor por que o termo usado para definir essa relação do Filho de Deus com Deus é essa relação de logos. Porque é exatamente isso. Né? O Filho está com Deus, o Filho é Deus, né, está na razão de Deus, né, digamos assim, algo interno a Deus, mas ele tem um aspecto que transborda Deus, que vai para fora, que Deus joga, digamos assim, né, algo que sai de Deus. Então, é esse duplo aspecto, né, dá para a gente relacionar com o logos enquanto palavra e o logos enquanto razão, enquanto pensamento. Né, nós falamos os pensamentos, da mesma forma que o logos sai de Deus porque ele está em Deus. Vocês conseguem perceber esse duplo movimento, como ele faz muito sentido com essa noção de logos que a gente está usando aqui desde o começo da série de História da Filosofia? É muito interessante. Então ele mostra, né, que existem essas duas ações do logos, esse duplo aspecto do logos. Logos imanente ou interno a Deus, logos endiáthetos e logos proferido ou pronunciado. Logos profóricos. Bem, e a última coisa que ele fala sobre o Teófilo é a respeito da alma, da imortalidade da alma. Ele fala aqui que, em si mesma, a alma não é mortal nem imortal, mas é suscetível tanto de mortalidade quanto de imortalidade. A imortalidade é o prêmio que Deus dá a quem observa a sua lei, né, dando a entender de que aquele que não observa a lei, né, que não guarda os mandamentos, que não os obedece, que não os segue, não terá imortalidade. A imortalidade aí aparece então como sendo algo, né, como sendo a recompensa em si. Enquanto Atenágoras aqui, né, vamos fazer um paralelo. Enquanto Atenágoras ele colocava a necessidade da eternidade, né, do prevalecer depois da morte, como sendo precisamente aquilo que permite que o homem seja punido ou recompensado, o Teófilo vai colocar em outros termos, né? Ele vai dizer que a própria ressurreição, a própria imortalidade, melhor dizendo, ele não coloca ressurreição aqui, mas, enfim, dá para entender, né? A própria imortalidade, ela já é em si um prêmio. Dando a entender aqui, então, que aquele que merece castigo, né, que não merece recompensa, vai sumir. Né? A alma dele não vai ressuscitar, a alma dele não vai ser conferida a imortalidade. Ele simplesmente vai morrer e ali acabou. Bom, pessoal, e o último autor do vídeo de hoje, antes da gente ir para o próximo vídeo sobre o Justino, que já foi mencionado aqui antes, é o autor da Carta a Diogneto. A princípio não se sabe quem é, mas existe essa Carta a Diogneto, também resenhada aqui no canal, que não tem, enfim, não se sabe quem escreveu, mas ainda assim, Carta a Diogneto é o nome que se dá a esse escrito. Reale fala aqui: por fim, ao século II, remonta breve carta dirigida a Diogneto, na qual a identidade dos cristãos no mundo, e em relação ao mundo, é determinada com clareza e coerência extraordinárias. Os cristãos não se diferenciam dos outros homens, nem por território, nem por língua ou por hábitos. Eles não habitam em cidades próprias, nem falam uma linguagem inusitada. A vida que levam nada tem de estranho. Sua doutrina não é fruto de considerações e elucubrações de pessoas curiosas, nem se fazem promotores, como alguns, de uma teoria humana qualquer.
Os cristãos, né, habitam em sua própria pátria, mas como estrangeiros. Participam de tudo como cidadãos e tudo suportam como forasteiros. Toda terra estrangeira é sua pátria, e toda pátria é para eles terra estrangeira. Habitam na terra, mas são cidadãos do céu. Isso aqui foi uma citação do texto da carta. Né? Foi um dos textos mais legais desse período, né, dos que eu li. Eu li todos, até onde eu sei. Eu acho que na coleção da Paulus consta todos esses dos padres apologistas. E esse é realmente um trecho muito bonito. Né? Eu queria salientar para vocês essa parte aqui. Ó. Os cristãos habitam em sua própria pátria, mas como estrangeiros. Né? No sentido de que eles não têm uma pátria fixa aqui. Né? Tipo, eles habitam na sua própria pátria, né? Cada um tem a sua. Né? Tipo, eu moro no Brasil, você que está assistindo provavelmente mora no Brasil. Tá. Eu moro no Rio de Janeiro, você aí que está assistindo talvez mora em outro estado, em outra cidade, enfim. E, bom, cada um tem a sua própria pátria. Né? Eles habitam em sua própria pátria. Mas como estrangeiros. Né? Nós não fomos feitos para ficar aqui para sempre. Participam de tudo como cidadãos. E tudo suportam como forasteiros. Então, eu tenho de 4 em 4 anos de votar, né, para o bem ou para o mal, né, de 2 em 2 anos, né, porque tem cidade e tem governador e presidente. Então, de 2 em 2 anos tem de votar. Né? A gente participa dessas atividades como cidadãos daqui mesmo. Então, nós somos membros da cidade. Só que nós suportamos tudo como forasteiros. Pois nós sabemos, né, nós cristãos, sabemos que aqui, nessa terra, as coisas passam. A gente não pode se deixar guiar pelas coisas que acontecem nas cidades, por mais que nós sejamos das cidades, num certo sentido. Nós estamos na cidade, somos cidadãos da cidade, mas não pertencemos de fato à cidade. A nossa natureza não é daqui. Toda terra estrangeira é sua pátria, e toda pátria é para eles terra estrangeira. Né? Então, olha que legal, né? O cristão, ele não tem uma pátria fixa, né? No sentido de que não existe uma cidade dos cristãos. Né? O cristão está na terra inteira. Né? Os cristãos estão espalhados por toda a terra. Eles não têm um lugar específico em que eles moram, em que eles vivem, em que eles congregam, enfim. O cristão está no mundo inteiro. E toda a terra estrangeira é a sua pátria. Então, né, em todo lugar, o cristão vai ser aceito como cristão. Né? O cristianismo é uma religião com pretensões universais. Né? Não se restringe a um país, a um povo, a uma civilização. E toda a pátria é para eles terra estrangeira. Então, apesar disso, o homem, o cristão, né, ele sabe que para qualquer lugar que ele vá, por mais que ele saiba que está em terra de cristão, porque a terra de cristão é o mundo inteiro, aquela terra não é... Ele sabe que para qualquer lugar que ele vá nessa vida, não é o lugar para onde ele deve ir de fato. Né? O destino último dele, de fato, é o paraíso. Né? Então, por enquanto, não tem porquê. Então, não existe pátria nesse sentido. E ele finaliza, né? Habitam na terra, mas são cidadãos do céu. Né? Tudo isso é iluminado por essa última frase. Né? O homem foi feito para o céu, que é um lugar, mas ele deve ficar aqui por enquanto. Né? Habitamos na terra, nos preparando para morar no céu. Então é muito interessante isso. E é nessa carta de Ogneto que existe inclusive uma figura de linguagem que explica muito bem todo esse texto que eu li agora. O autor fala que os cristãos são como a alma do mundo. É porque a alma, a nossa alma, se vocês pararem para pensar, ela não está em um lugar específico. A nossa alma está no corpo inteiro. Como os cristãos estão para o mundo. A alma, ela está em todo o corpo, ela move todo o corpo. Não tem nenhuma parte do corpo em que a alma não cubra. Assim como os cristãos. Os cristãos estão espalhados sobre toda a superfície da terra. Mas ainda assim eles não são da terra. Da mesma forma que a alma tem uma natureza distinta da do corpo. Então, é uma figura de linguagem que é muito bonita. Os cristãos são a alma do mundo. Então, no sentido aí também de que eles que dão graça ao mundo, que trazem algo de bom para o mundo, supostamente, enfim. Então é uma figura de linguagem que é bem interessante e que explica muito bem, como eu já falei aqui algumas vezes, qual é a natureza do cristão. Questão importante nessa época. O cristão, então,
Ele está nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Isso é fundamental para o cristão conseguir se reconhecer e entender o que ele tem de fazer, quem ele é e, consequentemente, para onde ele vai. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, vamos começar a retomar agora os vídeos, tá? Tô com alguns probleminhas pessoais aqui, postando menos. Tô gravando aqui depois de vários dias. Mas, enfim, vamos que vamos. Acho que esse vídeo ficou muito bom. Assistam a Sexta Patrística, né? Que foi recomendada aqui ao longo, para vocês se aprofundarem em cada um desses autores de que eu falei aqui hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, favorito, comentem, inscrevam-se no canal e mandem um vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, tá bom? Valeu, galera. Abraço.